Bom dia a todos os irmãos. Mais um domingo, não é? Esse é o domingo chamado Domingo da Ressurreição, quando nós cremos que o Senhor Jesus foi morto, crucificado, sepultado, mas ressurgiu para que pudéssemos ter vida e vida com Ele eternamente. Eu quero, nessa manhã de domingo, comentar e trazer um pequeno estudo a respeito de um salmo maravilhoso da palavra do Senhor. Tenho feito isso aos domingos, então vamos tomar as nossas Bíblias no salmo de número 77. Salmo 77, é um salmo de Asaf, e muito parecido com o salmo 73, não é? Que ele mesmo escreveu. Então há uma relação próxima entre o salmo 77 e o salmo 73, mas hoje eu quero pensar um pouquinho a respeito desse salmo 77. A palavra do Senhor nesse salmo, então, nos ensina assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também todas as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduzistes como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Glórias ao Senhor, 20 versículos de um salmo maravilhoso que fala sobre as obras de Deus, sobre o cuidado de Deus e o extremo cuidado de Deus que podemos comemorar hoje, dia da ressurreição de Cristo Jesus. Porque Ele é o maior presente. Ele é a maior dádiva de Deus de todos os tempos. Um Deus de esperança, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Mas, irmãos, eu quero pensar e meditar um pouquinho a respeito desse salmo e vou caminhando nele aos poucos, e os irmãos me acompanharão nesse estudo. E aqui eu quero ressaltar esse compromisso que o salmista tem com Deus nas grandes situações difíceis pelas quais certamente ele vivia nessa época. É um salmo inequivocamente, um salmo que de fato fala de um momento aflitivo na vida de Asaf, e na vida do povo, certamente do povo. Estamos vivendo então agora também um tempo aflitivo na vida dos crentes, na vida dos não crentes, na vida de todas as pessoas dessa terra. Talvez nosso pensamento e nosso coração poderia caminhar no mesmo sentido de Asaf, de sentir essa angústia, porque ele diz assim, bem no versículo 1 e 2, ele expõe diante de Deus o sofrimento da sua vida. Ele expõe ali a situação do momento. Ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Ou seja, Deus tem ouvido a minha voz.
Eu não tenho deixado de orar, eu não tenho deixado de colocar as dificuldades diante do Senhor nesse tempo difícil. Eu elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. O meu pedido a Deus é de ação, que Deus haja nessa determinada circunstância. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. O salmista está dizendo, olha, eu tenho passado as noites em claro, eu não tenho dormido. Eu tenho orado constantemente, eu tenho colocado meu coração diante do Senhor. Eu tenho deixado o Senhor perceber as dificuldades pelas quais eu atravesso. Isso é uma necessidade nossa, meus irmãos. Eu entendo e tenho pensado sobre qual a nossa persistência em procurar o Senhor diante das nossas aflições. Será que temos ficado apenas apreensivos com tudo que está acontecendo? Será que de fato o nosso travesseiro tem sido molhado pelas lágrimas? Será que temos dormido, irmãos, com o pensamento em quanta destruição e quanto sofrimento está havendo sobre a face da terra? Será que percebemos que estamos sendo atingidos vigorosamente? Eu tenho entendido que o povo, ao longo do tempo, tem desenvolvido uma capacidade da insensibilidade. Nós vemos grandes campanhas, vemos pessoas falando, mas o nosso eu, nós mesmos, podemos, às vezes, irmãos, não ser tocados pelo sofrimento que passa a terra nesse momento. Pelo sofrimento que muitos irmãos têm passado, que muitas pessoas têm passado. O salmista aqui diz que ele tem sofrido, e ele tem orado, e ele tem buscado, ele tem clamado a Deus, mesmo durante a noite, e ele não tem se cansado. E a alma dele recusa consolar-se, recusa achar que está tudo bem. Dá mostras aqui o salmista de um sofrimento intenso, de comover-se o seu coração com a situação pela qual eles estão passando. E aí ele traz uma lembrança, a partir do versículo 3, de que há um Deus que ele conheceu num tempo muito bom, num tempo de bonança, num tempo de cuidado, num tempo de alegria. E aí o espírito dele desfalece, ele diz assim, olha, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Eu penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Olha, meus irmãos, às vezes, no meio da angústia, no meio do sofrimento, nós precisamos evocar os tempos em que o Senhor nos acudiu, em que o Senhor foi conosco nas travessias, em que o Senhor nos abençoou no tempo de angústia, de sofrimento, e proporcionou para nós intensas alegrias, tempos de fartura, tempos de cuidado pastoral de Deus com a nossa vida. O que o salmista está dizendo olha, eu estou gemendo porque há uma diferença imensa entre o que eu já vivi com Deus e o que eu estou vivendo agora. Agora eu estou procurando a Deus. Antes Deus estava muito presente na minha vida. Esse é um grande problema nosso, irmãos, de achar que Deus às vezes só está conosco quando tudo vai muito bem, quando tudo está de acordo com aquilo que pensamos. Ele diz assim, olha, eu penso nos dias de outrora, trago as lembranças, os danos de passados tempos. E aí o coração do salmista faz algumas perguntas que talvez o seu coração, nessa manhã em que se comemora o domingo da ressurreição, da volta, da vinda de Cristo, do cuidado de Deus com a nossa salvação, da aplicação da graça de Deus sobre um povo pecador. Talvez essas perguntas sejam as mesmas que você pode estar fazendo ao seu coração, pode estar fazendo à sua alma, se a sua alma tem desmaiado diante de tantas aflições, de tantos sofrimentos no momento presente. O salmista diz assim, rejeita o Senhor para sempre. A palavra de Deus nos diz que mesmo que a mãe abandone o seu filho, o Senhor não o abandonará. De que
Não há justo, mas que Deus não desampara o desvalido, que Ele socorre aquele que caiu, que Ele levanta do monturo o desassistido. A palavra de Deus nos diz que Ele nos toma pela nossa mão e nos diz, não temas que eu sou contigo. O salmista diz, rejeita o Senhor para sempre. Olha, irmãos, quando estamos em pecado, quando cometemos tantas injustiças, quando somos infiéis a Deus, mesmo assim Ele não pode deixar de ser fiel. Ele não rejeita para sempre. Se o Senhor, de alguma forma, expulsou do Éden Adão e Eva, Ele nos leva de volta em Cristo Jesus. Não há uma rejeição eterna. O Senhor jamais rejeita eternamente. O salmista está pensando, será que o Senhor rejeita perpetuamente? Será que o Senhor não torna a ser propício? Será que o Senhor não encontra um modo de buscar aquele que está sendo perdido, daquele que está longe, daquele que está distante? Será que o Senhor não torna a buscar? Será que o Senhor não torna a ajudar? Será que o Senhor não torna a consolar? O salmista vai mais longe. Ele diz assim, caducou a sua promessa para todas as gerações. Qual é a promessa do Senhor para todas as gerações, meus irmãos? É de descanso nos braços do Filho de Davi, do Filho do homem, do Filho de Deus, do Logos de Deus, da Palavra de Deus. Essa é a promessa para todas as gerações. De estarmos com Ele em todo o tempo, de estar conosco todo o tempo, de nos livrar das nossas aflições, de acudir nas nossas tentações, de abençoar essa geração. Será que caducou a promessa? Será que já passou? E quando nós olhamos para o tempo presente, será que a promessa de Deus já caducou? Será que a próxima geração, as novas gerações, conseguirão enxergar a bondade, a misericórdia de Deus? Será que isso vai acontecer? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Não é possível que o caráter de Deus tenha deixado de ser bondoso, de ser misericordioso. Será que isso é possível, diz o salmista? Será que na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Será que as misericórdias de Deus têm deixado de ser renovadas nas vidas de todos os seus filhos todas as manhãs? Olha, irmão, o salmista está perplexo com a situação que está vivendo. Ele está olhando para a sua aflição, para o tempo de aflição que está vivendo. Está dizendo, será que Deus ainda está comigo? Talvez esse seja o seu pensamento nessa manhã. Talvez por causa do sofrimento, por causa das perdas, por causa das dificuldades, você diga, será que Deus permanece comigo? Será que acabou? Não tem mais jeito? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus se lembra da minha família? Será que Deus tem se lembrado da minha fidelidade, do tanto esforço que eu tenho feito para estar na sua presença? E aí o salmista constata alguma coisa que nós precisamos constatar, irmãos. Ele diz assim, então disse eu, isso é a minha aflição. Eu estou vendo uma outra faceta. Eu estou vendo outro lado do tratamento de Deus. E o salmista busca claramente dentro dele e nas suas lembranças o poder de Deus, a ação de Deus. Olha, irmãos, as nossas aflições nos levam a pensar simplesmente sobre todas as dificuldades que estamos vivendo e nunca nos lembrarmos, às vezes, da grande presença, da eternidade dos desígnios de Deus e da bondade e da misericórdia de Deus por todo o tempo. Nunca cessou a bondade do Senhor. O Senhor nunca deixará de cumprir a sua promessa. Haverá sempre a destra de Deus ao nosso lado. Não cessa a bondade, a misericórdia de Deus, não cessa a promessa de Deus, não se esqueceu Deus de ser bondoso, o Senhor não rejeita para sempre, o Senhor torna a ser propício ao seu povo, o Senhor torna a ser acessível ao seu povo e quando tudo o que acontece conosco nas nossas aflições, precisamos lembrar que a aflição tira o nosso foco da presença de Deus conosco e da ação de Deus no nosso dia a dia. A aflição tem o condão, o poder de toldar
de fechar, de diminuir a nossa visão. E aí o salmista diz assim, mesmo que eu não esteja vendo, eu quero recordar algumas coisas boas do Senhor. Diz assim, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Eu sei que o Senhor agiu, a tua palavra é cheia de promessas, a tua palavra é cheia da ação do Senhor para com seu povo, de quantos livramentos o Senhor já fez. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor livrou os seus primogênitos da morte. O Senhor salvou o seu povo. Cogito dos teus prodígios, dos teus milagres. O Senhor guiou o teu povo pelo deserto. O Senhor deu água, o Senhor deu comida, o Senhor deu vestes, o Senhor deu sapatos. O Senhor fez com que o seu povo caminhasse e entrasse na terra prometida. O Senhor deu grandes vitórias ao seu povo. E aí ele diz assim, olha, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O caminho de Deus é o caminho da santidade, meus irmãos. O nosso caminho é o caminho da santificação. De aguardarmos esse Cristo que ressuscitou, esse Cristo que morreu por nós, que ressuscitou daquela morte. Aguardarmos esse Deus que vem em nosso socorro, que fez tão grandes milagres, que realizou prodígios. Ele diz assim, tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. E aí ele se lembra, com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te ouviram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Olha, irmãos, quantas e quantas vezes perdemos de vista o grande Senhor da nossa história. Estamos vivendo grandes dificuldades. Estamos vivendo um tempo mau, um tempo de lutas. E isso nós escutamos todas as horas. Mas também estamos vivendo um tempo em que o Senhor está ao lado do seu povo, em que o Senhor nos conduz e tem nos conduzido, irmãos, de milagre em milagre, de resposta em resposta, de vitória em vitória. Olha, quando olho para um salmo como esse, como o Salmo 77, é preciso realmente cantar as grandes obras e a grande misericórdia de Deus que nos tem assistido com a mão forte e poderosa do nosso Senhor. Deus tem sido conosco. O Senhor, Deus de Abraão e de Jacó, tem sido o nosso auxílio, tem sido o nosso caminhar, tem sido a nossa história. Olha, irmãos, o salmista não estava pecando, porque de repente ele olha e na sua angústia ele cogita coisas do seu coração. No dia da angústia, queridos, o nosso coração pode realmente desmaiar diante das provas, diante das imensas dificuldades que parecem maiores que nós, que parecem nos engolir, que parecem tragar a nossa vontade, a nossa alegria. Quantos de nós, irmãos, temos passado por um vale de lágrimas, um vale de sofrimentos, um vale de dificuldades, um vale de lutas? Quantos de nós temos erguido as mãos durante a noite, sem sono, perdendo o sono diante de tantas dificuldades, de tantas lutas? Olha, irmãos, quando nós olhamos para a grande maioria da população mundial, para a grande maioria da população brasileira, nós que temos as nossas casas, o nosso sustento, a nossa vida preservada, nossa saúde preservada, irmãos, precisamos, de fato, entender a grande misericórdia de Deus. Quantos de nós, irmãos, podemos lembrar o nosso passado, as nossas dificuldades?
os tempos de escassez da nossa vida. Muitos de nós, irmãos, não viemos de lares ricos, de pais ricos, que tinham tudo, que nos davam tudo, que podiam minorar o nosso sofrimento diário. Muitos de nós viemos da luta dos nossos pais, das nossas mães, irmãos, que se sacrificaram para que pudéssemos seguir avante, para que pudéssemos crescer, pudéssemos estudar, pudéssemos viver a nossa vida e hoje termos um pouco mais de tranquilidade, de sossego. Olha, irmãos, às vezes olhando para as misérias que estão se apresentando nesse mundo, em razão dessa epidemia, do sofrimento, da angústia, da fome, irmãos. Tem gente passando fome. Tem gente que pode, como salmista, dizer assim: Senhor, eu estou erguendo as minhas mãos durante a noite, a minha alma não quer consolar-se. Minha alma não acha motivo, não acha condição de se consolar diante de tantos sofrimentos. Ele diz assim: Senhor, não me deixa pregar os olhos, eu estou perturbado, que nem posso falar. Irmãos, nós temos visto os grandes desastres nesse mundo. O grande desastre que essa epidemia tem projetado durante essa sua existência entre nós é a grande fome que muitos estão passando, irmãos. Muitas pessoas estão de fato sem ter como olhar para frente. Muitas pessoas estão sem ter como olhar para o teto, porque nem tem o teto. Não podem olhar para um prato de comida. Às vezes, irmãos, as nossas aflições são pequenas e nós não nos damos conta de que o Senhor tem estado ao nosso lado, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Muitas vezes temos olhado somente para aquilo que está aos nossos olhos e temos reclamado daquilo que vemos. Temos reclamado, irmãos. Certamente Deus está atônito ouvindo a reclamação de pessoas que podem comer todos os dias 2 ou mais refeições, que têm uma cama para dormir, uma casa para cobrir, um teto que o cobre. Pessoas que têm um carro para andar, ou que têm o dinheiro necessário para a sua locomoção. Olha, irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas na vida do seu povo. Deus tem assistido o seu povo durante essa pandemia e eu sou testemunha disso. E a igreja é testemunha disso, porque a igreja tem sido fiel nessas dificuldades. A igreja tem se sustentado e tem sustentado a igreja do Senhor. A igreja tem feito cestas e assistido pessoas com mais dificuldades. Por isso, nessa manhã da ressurreição de Cristo, irmãos, eu quero pensar com você sobre o Senhor ter sido e continua sendo propício a cada um de nós. Não caducou a promessa de Deus para todas as gerações. O meu filho verá a bondade do Senhor, o seu filho verá a bondade do Senhor, os nossos netos verão a bondade do Senhor, o Senhor acompanhará o seu povo durante todo o tempo, até a volta gloriosa daquele que num domingo como esse entregou a sua vida por nós. Que num domingo como esse ressuscitou da morte. Que num domingo como esse cumpriu a promessa de Deus para todas as gerações, as que já existiram e as que existem e as que existirão. Um Jesus no qual o meu coração e o seu coração precisam descansar, e mesmo vivenciando toda essa angústia, elevarmos a nossa voz a Deus, não para clamar, não para ficar suplicando, irmãos, mas para agradecer pelo cuidado de Deus para conosco, para com a nossa casa, para com nossos filhos, para com os nossos filhos, para com a nossa família, para com o povo dele, espalhado sobre a face da terra. Olha, irmãos, não caducou a promessa para todas as gerações. Deus nunca se esqueceu de ser benigno e bondoso. Na sua ira, na ira daquele Deus poderoso e santo, que enxerga as dificuldades desse tempo presente, as maldades, os corações afastados da sua presença, a falta de temor,
nos filhos da desobediência que ainda estão sobre a face da terra. Mesmo assim, mesmo na sua ira, o Senhor não reprimiu as suas misericórdias. O nosso Deus não reprimiu, não reteve, não retém, não reterá as misericórdias derramadas todas as manhãs sobre aqueles que o temem e o amam. É a nossa aflição, irmãos. A nossa aflição faz com que deixemos de ver a misericórdia e a bondade de Deus. Os nossos olhos nessas aflições, nas dificuldades, por pequenas que sejam, fazem com que deixemos de ver a eternidade do Deus ressurreto. A eternidade daquela promessa lá de Gênesis 3,15. A história inteira da redenção de Deus. Olha, queridos, Deus jamais poderá deixar de ser misericordioso, de assistir o seu povo, de te proteger com a graça e a misericórdia. Sabe por quê? Porque a história bíblica, porque a história que ele conta na sua revelação, na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, dizem respeito à sua salvação. Dizem respeito à sua vida com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem a ver com a redenção efetuada por Cristo, ressurgindo da morte e garantindo para nós a nossa ressurreição. E tem a ver com a nossa morada eterna com Ele, da busca que Ele fará, da sua volta. Então, irmãos, quando a aflição quiser tomar conta do seu coração, diga à sua aflição, diga aos acontecimentos difíceis do dia a dia, diga ao sofrimento da sua alma e do seu coração, isso é a minha aflição, isso é a minha angústia. Mas o Senhor não mudou. O Senhor continua atento à minha salvação. No tempo devido Ele mandou Jesus. Jesus cresceu, viveu, morreu. Foi crucificado e sepultado, mas ressurgiu e está vivo à direita do Pai para garantir a minha salvação. E eu amo o Senhor na beleza da santidade dele. Eu quero orar com você, pedindo a você que recorde os feitos de Deus. Recorde a assistência de Deus todos os momentos na sua vida. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco todos os dias. Que Deus, na sabedoria, meu irmão, te ensine a vencer. E a olhar para todas as dificuldades do tempo presente, do tempo de hoje, da luta que você tem mantido, não é? Uma esperança, a paz no seu coração. Jesus ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. Hoje é o dia, o domingo, em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Que Ele tenha ressurgido no seu coração, para que a sua bênção, o seu amor e a sua graça permaneçam sobre a sua vida, da sua família, todos os dias que você viver. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar? Ó Deus bendito, louvado, glorioso seja o Senhor sobre o teu povo. Obrigado, ó Deus, por servos como Asaf, que nos ensinam, ó Deus, tanto no Salmo 73 como no Salmo 77, de que o Senhor é extremamente bondoso e que não cessa a misericórdia do Senhor por todos os tempos. Que o Senhor continue olhando pelo seu povo e que a ressurreição de Cristo, prometida desde antes da fundação do mundo, em favor de um povo particular, o povo do Senhor, em favor dos filhos do Senhor, já se efetivou na história. E essa ressurreição, gloriosa, bondosa, maravilhosa, se repete sobre nós todas as manhãs, com essa esperança de vermos o Senhor voltar entre as nuvens, de caminhar com o Senhor em novidade de vida, de viver eternamente uma vida com o Senhor, onde não haverá luto, nem choro, nem velas, nem sofrimento, nem necessidade alguma de luz, nada, Senhor Deus.
será necessário àquele que viver na Jerusalém Celestial. Obrigado pelo cuidado do Senhor todos os dias, pela misericórdia do Senhor que tem se mantido sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo eterno cuidado do Senhor para com as nossas famílias, com os nossos filhos. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado diário do Senhor, pelo renovar das esperanças e da misericórdia do Senhor todas as manhãs na vida do seu povo. Obrigado, Deus, porque assim o Senhor faz com que o nosso coração alcance a misteriosa condição de ser satisfeito no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tantos cuidados. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, o seu povo tem sido preservado diante do Senhor. Obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos nesse domingo, nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima oportunidade.